Quando surge o Alviverde, eu surjo com mais um vídeo aqui no canal do Verdão. Calor pra caramba, tava um frio, uma friaca, agora um calorão insuportável. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Tá quente onde você tá aí ou não? Olha, Abel Ferreira vai falar, o Palmeiras perdeu por 2-1 pro Cruzeiro, não é o fim do mundo, tem muita água pra rolar debaixo dessa ponte, é só a 11ª rodada, perdemos a liderança, mas o campeonato não acabou, não perdemos o título. É normal, o importante é estar ali próximo da liderança, estar ali no G4, G6 e tal, ali para dar o sprint final, como a gente sempre tem feito nos dois últimos campeonatos, e a gente tem conseguido alcançar a liderança, tá? Começando pior do que começamos este ano. Vou deixar bem claro, segundo o Guardiola, você perde o campeonato nas 8 primeiras rodadas e ganha nas 8 últimas. O Palmeiras tem feito isso, ganhado, né, no caso, nas 8 primeiras e das 8 últimas, e o Palmeiras em 2023 ganhou, e em 24 não ganhou porque perdeu pro Botafogo. Essa é a grande verdade. Bom, ou pro Corinthians, né? Escolha o jogo aí, né? Se ganha aquele jogo fora contra o Corinthians que era draga, a gente conseguiria ganhar o campeonato também. Se você pegar aí os resultados seguintes sendo os mesmos, a gente ia conseguir as chances de chegar campeão aí na última rodada já. Inclusive, eu lembro que eu falei que o Palmeiras chegaria dia 29 líder e depois poderia ter se dar o luxo de perder um jogo. E ele perdeu o jogo pro Fluminense, só que ele não ganhou que era do Botafogo. Eu não podia perder dois quando eu falei, pô, depois do jogo do Palmeiras contra o Vitória lá e tal, ou foi o Botafogo contra o Vitória? Bom, gente, não, o Botafogo ele empata com o Vitória também. Depois eu acho que o Palmeiras que visita, não sei se foi o Vitória, foi antes do Botafogo, e aí eu sei que ia chegar contra o Botafogo, não podia perder mais 2 jogos dali pra frente, incluindo o Botafogo. E aí perdeu o próprio jogo contra o Botafogo. Aí é fatal. Não podia. E, inclusive, contra o Botafogo era crucial, porque se impediria eles de ganhar os 3 pontos. Você ganha deles, você ganha 3 pontos e eles não ganham. E aí você, evidentemente, aumenta a vantagem. No caso, chegou exatamente 70-70, cabeça a cabeça, nossa casa, e conseguiu perder. Então faltou força com direção, Marco de Palestra Itália, o maior goleiro da história do Palmeiras. E vamos lá, porque não caiu máscara do Abel. Outras máscaras eu tô vendo cair por aí, mas não é a do Abel. Não sei se tem gente com interesses obscuros aí em candidaturas que não são de Leila Pereira, e por isso talvez como a Leila Pereira é assim com a Abel, né? E com razão, diga-se de passagem, talvez alguém com interesses obscuros, eu não sei, né? Não sei. Mas eu tenho direito de cogitar, porque não tem explicação certas coisas que a gente vê por aí nesse YouTube. Agora, vamos ver o que a Abel Ferreira falou, as desculpas, as explicações dele, o que ele entendeu sobre esse jogo, e já já a gente volta. Abel, o Palmeiras tem tido um desempenho fora de casa melhor do que em casa, muito talvez porque o time consegue, quando o adversário vem para cima, consegue imprimir essas jogadas de velocidade que sempre foram um ponto forte da equipe. Mas hoje, por exemplo, veio fora de casa, só que como tomou 2 gols logo no início, teve que ir para cima e teve essa dificuldade justamente de ter que propor esse jogo, que é o que acontece também no Allianz. Qual que você entende que pode ser um caminho para o Palmeiras superar essa dificuldade de propor o jogo, que é uma dificuldade que ainda vai ter muito esse ano, até mesmo no Super Mundial e em diversas competições? Obrigado. Olha, tirando os primeiros 15 minutos, eu acho que o jogo foi equilibrado. Nas mesmas oportunidades que o adversário fez golo no primeiro canto, que fez golo, e no primeiro livre lateral fez golo, e nós tivemos as mesmas. Primeira parte, uma nos pés do Micael, de escanteio também, e na segunda parte, uma na cabeça do Roque. Portanto, a eficácia neste tipo de situações, até porque nós tivemos 14 escanteios contra 5 do nosso adversário, isso demonstra muito o volume, isso demonstra 14 contra 5, demonstra que nós conseguimos lá chegar. É verdade que o nosso adversário nos bloqueou. Tivemos um remate também na segunda parte, sobretudo mais na segunda parte. Na primeira parte eu acho que o nosso adversário entrou muito forte, fez 2 golos, como te disse, com uma tremenda eficácia. O primeiro é de uma assistência de costas do zagueiro deles, que sobra para o centroavante deles, que faz o 2-0. O primeiro golo passivos, mas a segunda parte foi completamente nossa. Como te disse, 14 escanteios demonstra muito do volume ofensivo da nossa equipa, mas nós não deveríamos e poderíamos ter entrado mais cedo no jogo. Como te disse, aquele remate do Maurício dentro da área, a assistência do Estevão pudesse ter entrado, ou aquele remate também em cima da linha da área do Emiliano, que a bola passou extremamente ao lado. Infelizmente o golo veio mais tarde e acho que o nosso adversário acaba por ser um justo vencedor, porque na primeira parte foi mais eficaz nas oportunidades que teve e nós tivemos alguma dificuldade e, como te disse, não conseguimos entrar num jogo mais cedo. Pena foi
que o nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo. Não, como te disse, 14 cantos, isso demonstra muito do nosso volume ofensivo, mas não jogámos sozinhos. O Cruzeiro conseguiu, como te disse, bloquear muito bem, defendeu-se muito bem. Eu tenho uma opinião diferente, os números demonstram, não só no número de remates que foi superior ao nosso adversário, mas, como te disse, acho que foram eficazes. Quantas vezes tínhamos perdido fora? Eu vou-te dizer, a primeira. Boa noite, Abel. Luca Dutra, da Vável Brasil. Abel, queria que você comentasse, você comentou um pouquinho a respeito da eficácia, da falta de conversão de oportunidades, queria que você comentasse sobre a estratégia que você preparou antes da bola rolar, ou seja, antes do primeiro tempo, e qual foi a conversa e se essa nova estratégia também, no intervalo, se essa estratégia que você bolou junto com seus auxiliares, se ela foi atingida, se os jogadores conseguiram realizar esse plano, ou não, foi realmente uma questão de eficácia. E também, se me permite uma segunda pergunta, Piquerez falou na beira do campo após o jogo, que quando se perde é muito fácil falar de arbitragem, ele preferiu não falar sobre isso. Ele disse que o Palmeiras, nesse momento, precisa olhar para dentro. Queria que você comentasse, vai ter alguns dias ainda para o Mundial de Clubes, queria que você comentasse o que você enxerga hoje que o Palmeiras precisa melhorar, aspecto físico, tático, mental, que você sempre coloca nas suas coletivas justamente sobre esses pontos fortes e fracos do Palmeiras. Obrigado. Acho que concordo em absoluto com o que o Piquerez disse, mas é difícil dar-te respostas ou estratégia quando em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada, não é? Portanto, a estratégia na prancheta funciona sempre bem, na prancheta nós ganhamos sempre os jogos, mas depois na prática a realidade diz-nos outra e a própria realidade nos mostra que devíamos ser realmente mais efetivos na abordagem aérea no primeiro golo, onde temos um jogador alto numa posição muito específica que nós temos que atacar a bola, não podemos ficar à espera. Nós sabemos que para haver golos tem que haver erros, mas como te disse, acho que há aspectos que temos que melhorar e sobretudo bola parada, que foi onde sofremos hoje os golos nos primeiros 3 minutos, e quando sofres 2 golos em 3 minutos contra um adversário que há 2, 3 anos se anda a reforçar para competir, vai ter uma vantagem extra, que está fora das competições, só tem que se focar em 2, podendo descansar, podendo ter semanas limpas para poder treinar, é uma vantagem muito grande e sem dúvida nenhuma, tanto o Cruzeiro como o Bragantino têm essa vantagem e são 2 equipas que vão andar até ao fim a lutar e nós vamos fazer o que sempre fazemos, ganhamos, perdemos, cada jogo é um jogo diferente. Hoje, como te disse, é muito difícil depois dar uma resposta quando sofre 3 golos da forma como foi, mas fomos atrás, na minha opinião, fomos guerreiros e lutámos até ao fim. Pena foi que este nosso primeiro golo não tivesse surgido mais cedo, mas infelizmente nós não conseguimos entrar mais cedo no jogo. Abel, João Vitor da JTV, eu queria que você mandasse um recado para a torcida que vai andar 900 km para ver o jogo que foi, tomando 2 gols com 5 minutos e ainda pela frente tem o Mundial, né? A torcida realmente sai muito brava com a atuação do time e vai voltar ainda pela estrada fora aí de noite. Disse que a torcida saiu brava? A gente está vendo pela internet, a torcida está realmente revoltada. É você ou a torcida? A torcida do Palmeiras. Tem todo o direito de se manifestar. E não foi isso que eu vi aqui no jogo. Tu estiveste a assistir ao jogo? Viste a nossa torcida a puxar do início ao fim ou eu estou a mentir? Não, cantaram o tempo inteiro. Podes repetir? Cantar o tempo inteiro. E nós fomos guerreiros até ao fim. Portanto, é isso que tenho para te dizer e não tenho mensagem nenhuma para dar à torcida, porque eles sabem que nós entregamos tudo o que temos em todos os jogos e, como sempre te digo e que disse ao teu colega que não sabia, foi a nossa primeira derrota fora em 20 jogos, acho eu. Abel, Dina Almeida do canal Afonso Alberto BH Esportes. O Cruzeiro hoje marcou alto, ele neutralizou a saída de bola do Palmeiras e eu queria que você falasse taticamente o que falhou. Foi as finalizações dos seus jogadores ou foi a estratégia proposta para o jogo de hoje? Olha, é muito difícil dar-te respostas quando tu em 3 minutos sofres 2 golos de bola parada e depois tens que ir atrás do resultado. Mas concordo contigo, sim, o Cruzeiro marcou muito alto, o Cruzeiro foi muito competitivo, o Cruzeiro ganhou-nos, acho que em termos de faltas, foi uma equipa extremamente agressiva no bom sentido e foi melhor. Hoje o Cruzeiro foi melhor e não há muito mais nada a dizer quando tu entras e sofres 2 golos em 3 minutos, isso condiciona muito aquilo que é não só a parte estratégica, como é também aquilo que nós temos que fazer em termos anímicos. Não é normal, mas acontece nos jogos, é um aspecto que nós
Até somos fortes nas bolas paradas, mas infelizmente hoje não tivemos a altura daquilo que nós já fizemos nos últimos jogos. Tomás Machado, do canal TM. Eu gostaria que você falasse um pouco, você que é referência como técnico no Brasil há muito tempo, o Jardim acabou de chegar aqui a Belo Horizonte e está fazendo um trabalho no Cruzeiro. Você acha que ele pode ser o que você foi no passado, esses últimos anos, um técnico português de sucesso aqui no Brasil também? Não sei o tempo que vocês dão aos treinadores. É sem dúvida nenhuma um grande treinador, basta olhar para o currículo dele. Tem um currículo absolutamente extraordinário, treinou grandes equipas, já correu o mundo, já teve em grandes campeonatos. Como disse aqui há pouquinho ao teu colega que já abandonou a sala, fez uma pergunta e saiu, mas disse-lhe que tem uma vantagem grande, pode treinar a equipa, pode ter a equipa fresca inteira, como foi o caso de hoje, para jogar de forma intensa, isso nota-se. Ontem quem viu o jogo do Vasco com o Bragantino, hoje o nosso jogo contra o próprio Cruzeiro, uma equipa que na primeira parte entrou, como a tua colega disse, intensa, forte, agressiva, mas nós sabemos aqui como é que é o futebol brasileiro, ele não perdoa não só naquilo que tem a ver com os resultados, não foi eu que o disse, foi ele que disse. Inclusive quando o cumprimentei, ele perguntou como é que tu consegues estar aqui há 5 anos, que eu estou aqui há 3 meses, parece 3 anos. Ele acho que já disse isto publicamente. E por falar aqui há 3 anos, como já sei que vocês gostam de falar, e eu tenho que antecipar isto, já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, quando eu saio do banco tenho uma câmara à minha frente. Aconteceu contra o jogo de São Paulo, onde está uma câmara à minha frente, e hoje aconteceu exatamente a mesma coisa, onde eu passei e vou contra a Câmara. Peço, não é a primeira vez que eu digo isto, já o ano passado aconteceu, parece que querem estar dentro do meu bolso ou dentro do meu banco. E hoje, quando vou sair, novamente, porque já não ia correr imagens, se me dão licença, porque já sabem quando eu acabo o jogo, que vou direto para o balneário, se pelo menos saem do meu caminho para eu não ir contra ou não ter que me desviar, porque quem tem que se desviar é o cameraman. Não é a primeira vez que isto acontece, nem é a segunda, nem é a terceira. Lembro-me da mais recente, que foi em casa com o São Paulo, quando eu fui expulso, vocês podem ver, e está o cameraman a 2 metros do banco. Isto é possível? Isto é admitido? Isto pode acontecer? Então, se não pode acontecer, ele não pode lá estar, que é para depois não andarem aqui a criar mais confusões. Volto a repetir, não é a primeira vez, não é a segunda, não é a terceira, mas isto acontece mais vezes, não sei porquê, é por ser o Palmeiras, é por ser o Abel, não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira, e para não andarem aí a falar disto ou daquilo, ele não tem que estar ali, ele tem que estar posicionado no sítio certo, não é ao lado ou atrás do treinador do Palmeiras, está bem? Mandou o papo, matou a pau. Abel Ferreira aí soltou os cachorros aí pra cima aí do cameraman aí, hein? Mandaram o cameraman ficar no lugar errado lá, incomodando, enchendo o saco do Abel, no caminho do Abel, né? Pra depois aí falarem ainda, vir falar na transmissão que o Abel empurrou o cameraman, né? O cara fica procurando de tudo, né? Tipo, o Palmeiras perdendo, eles botam o cameraman lá no final pra quando o Abel sair, ele tem que esbarrar no cameraman pra eles falar que quando o Abel perde, o Abel sai puto, sai mal educado, que ele é grosseiro. É a mesma história de sempre, né? A mesma história de sempre. A gente já viu isso aí. E parece que, sei lá. Dizem que o cameraman é do Prime Video, né? Não sei, vamos ver. O que será que ele tava fazendo lá? Será que foi ordem de alguém? Será que veio a cabeça deles posicionar daquele jeito? Para ficar no caminho do Abel Ferreira, para poder dar uma confusão? O que será que pensa? Mas vamos ver, né? E aí, você concorda com o Abel Ferreira? Concorda em tudo que ele falou aí ou não? Eu acho que ele foi muito bem, cara. As estatísticas aqui dão conta de que o Palmeiras teve muito mais escanteios aqui. O Google tá dando... O Google tá dando 13 escanteios pro Palmeiras. Abel falou em 14, né? Aqui tá dando 13, né? Não sei quais foram as estatísticas de outras fontes aí, porque a estatística que eu tenho aqui do Google tá dando 13 escanteios pro Palmeiras, mas tá dando mesmo. Então eu falei, se era 15, tinha que ser... Era 13, tinha que ser 15? Então pronto, tinha que ser 16, que o Abel disse que foi 14. Vamos confiar no Abel Ferreira aí. Agora, realmente, o volume do Palmeiras é muito maior. No segundo tempo não tem discussão. É o que eu falei, eles foram muito efetivos. O Abel falou isso, é exatamente isso, cara. Quem tem 2 neurônios, quem entende de futebol, vai ver isso aí.
Cruzeiro foi efetivo nos primeiros ataques que teve, fez 2 gols com 3 minutos, uma coisa que falha da defesa do Palmeiras, claro, falha muito grande de deixar. Ele citou ali que não pode, né? O Mikael não pode deixar acontecer o que aconteceu ali, meu. Deixar o cara, cabecear sozinho, primeiro pau lá, e aí o cara entrou no segundo aqui tranquilo, porque um desvio nesse primeiro pau mata qualquer um, né? Então o zagueiro não pode deixar de cabecear, é para fazer essa jogada que é treinada, claramente ensaiada para o cara. Você acha que ele tava... O Caio Jorge estava por acidente ali no segundo pau ali para completar? Não era por acidente, ele estava ali porque eles tinham treinado esse lance aí a semana inteira, pô. Agora, o volume do Palmeiras, olha aqui os dados, Paulo, os números aí, pô. 18 chutes contra 14, 5 chutes no gol contra 3, 64% contra 36% de posse de bola, 421 passes contra 241, 85% de pressão de passe contra 34. 13 faltas cometidas apenas contra 17 do Cruzeiro. O Cruzeiro parou o jogo na base do empurrão da falta e o juiz foi conivente. 13 cartões amarelos, 3 cartões amarelos para cada lado, ninguém foi expulso e o Cruzeiro tinha que assistir mais cartões amarelos, diga-se de passagem, tá? Vamos lá. O Palmeiras não teve impedimento, o Cruzeiro teve 2 impedimentos. O escanteio, Palmeiras 13-5, segundo o Abel 14-5, pronto. Ou seja, praticamente o triplo de escanteios. Isso não é mais volume de jogo? Mais chutes, e no gol e fora do gol. Mais posse de bola, mais precisão de passe. Mais posse de bola, mais passe, mais precisão de passe, menos faltas cometidas, cartões iguais, vermelhos também ninguém tomou. Impedimentos, você ficou menos impedido e você ainda teve uma porrada de escanteio mal. O Palmeiras jogou com muito mais precisão. O Palmeiras, quase que a gente tá quase falando que o Palmeiras mereceu ganhar, também é um absurdo, porque o Cruzeiro defendeu muito bem, por isso que esse volume todo do Palmeiras não se converteu em finalizações mais claras, especialmente em gols, converteu-se em um gol. O gol do Alan, que fez o que o Estevão não conseguiu fazer o jogo inteiro. O Alan entrou e fez, deu aula pro Estevão de como fazer. O Estevão ficou lá tentando jogadas ali o jogo inteiro, não conseguia nada, não arrumou nada. O Alan entrou, mesmo jogada do Alan ali, fez o gol. Deu aula pro Estevão, como que se faz aí? Pronto. Ainda bem que nós temos o Alan, que agora, sem Estevão daqui pra frente, a gente pode se dar o luxo aí de botar o Alan. Se o Felipe Anson não andar, tá? Se o Maurício não andar, temos o Alan. Bota o Alan lá que ele resolve. Pronto. Se não resolver, a gente vai trocando, vai vendo o que acontece aí, vai melhorando, vai prospectando aí possibilidades. O Flamengo lidera com 24, 7 vitórias, saldo de gols de 20. O Flamengo tem uma derrota só. O Cruzeiro tem 23 pontos agora com 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, saldo de gol 9. O Bragantino, o Red Bull, tem 23 pontos com 7 vitórias também. 2 derrotas também, igualzinho o Cruzeiro, só que ele tem um saldo inferior, tem só 6 de saldo, 3 a menos. Está absolutamente igual ao Cruzeiro aqui, com exceção dos gols, que o Cruzeiro tem gols marcados 17 contra 14, gols sofridos 8-8, sofreram a mesma quantidade de gols, defesa dos dois está igual, e o Cruzeiro tem um ataque melhor, fez 3 gols a mais que o Red Bull, por isso tem um saldo de 9-6. Palmeiras tem 22 pontos, 7 vitórias também, os 4 com 7 vitórias. A diferença é que o Palmeiras tem 3 derrotas, o Cruzeiro, o Red Bull tem 2 e o Flamengo tem 1. Essa é a diferença. Por isso que eu falo para você que a derrota é tão importante quanto a vitória para ser campeão. Se você olhar por esses números aqui, você vai ver todo mundo com 7 vitórias. Mas o que está definindo aqui é o saldo de gols? Não é o saldo de gols. Está definindo aqui as derrotas. Então, quando eu falo com vocês, falo dos últimos campeonatos, que o número de derrotas é muito importante e você vê que a imprensa não trata isso assim. Eles não colocam nas artes na tela deles o número de derrotas. Você pode ver que dificilmente colocam o número de derrotas. Eles vão colocar pontos, vitórias e saldo de gols. Quando muito, colocam gols marcados. E tem que colocar as derrotas, claro que tem. Eu acho que é importante você ver vitórias e é importante você ter derrotas também, como destaque. Tá? Pontos, partidas jogadas talvez seja até irrelevante. Vitórias, derrotas e o saldo de gols é mais importante que o gol marcado, porque o gol marcado menos o gol sofrido vai dar o saldo de gols. Então, basicamente, você tem que ter os pontos, vitórias, derrotas e saldo de gols. São 4 itens que não podem faltar. Partidas jogadas, eu acho que é até opcional. Fluminense ganhou do Inter de 2-0, né, amigo? Rapadura doce, mas não é mole não, hein, o Roger Machado. E o Bahia, olha o Bahia aí, hein? O Bahia vai jogar contra o São Paulo na próxima rodada, tá com 18 pontos e vai jogar na quinta-feira que vem contra o São Paulo no Morumbi? Não, é o Vasco, né? Que enfrenta o São Paulo. É o Vasco que enfrenta o São Paulo. O Bahia pode
O Bahia pode chegar aí na próxima rodada. Esqueci quanto que o Bahia joga, mas enfim. Comenta aí. Pode chegar aí aos 21 pontos. O Bahia não passa o Palmeiras, né? O Bahia, é verdade, o Palmeiras tem 22, o Bahia tem... Tava enlouquecendo no outro vídeo lá, porque eu falei que o Bahia podia passar o Palmeiras, não. 22 não... diferente de 4 pontos dos dois, né? Só o Fluminense poderia, mas o Fluminense também não vai jogar. Então o Palmeiras vai ficar no G4. Boa notícia, amigo. Eu tava errado no outro vídeo e o Palmeiras continua no G4 até o fim do Mundial. E aí volta o Mundial, a gente volta aí, vai jogar contra o Santos, é o clássico na Vila Belmiro. Ganhar esse jogo aí, vai ter o jogo atrasado contra o Juventude para fazer lá na frente. E vamos ver se dá tudo certo aí. Deixe sua opinião, deixe seu like. Não acabou, tá? Esquece o pessoal que tá jogando amendoim, esquece esse pessoal aí, que esse pessoal aí não tá com nada. Avante palestra.